Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Unicast. E hoje, nada mais justo que fazer essa edição com o fundador do Grupo Uni no Brasil, Rafael Nascimento. Eu sou o Maurício Tavares, CEO da Uni na América Latina, e estou aqui com o Rafael para bater um papo especial aqui, trazendo bastante conteúdo para todos vocês. Rafael, seja muito bem-vindo ao Unicast. Olá, Maurício. Muito obrigado. Eu sou o Rafael Nascimento, então, como já me apresentaste, eu sou empreendedor, pelotense, natural aqui de Pelotas mesmo, pai de família, pai da Rafaela, da Daniela, do Matheus, marido da Cristina, e essas são as minhas principais credenciais, assim, para apresentar para o pessoal quem eu sou. Um cara apaixonado por desafio, focado em fazer a diferença, e isso é o que me caracteriza, fundamentalmente. Perfeito, e é bem isso. Eu que convivo contigo, sei que é tudo isso que tu estás dizendo, e um cara família mesmo, e com certeza esse é o maior empreendimento que alguém pode ter na vida, né, Rafael? É verdade. Então, Rafael, tu falaste, natural de Pelotas, né? Eu também sou, me apresentando aqui não falei, mas sou natural de Pelotas, uma cidade que eu tenho muito carinho, morei fora também, voltei para cá. E, Rafael, me fala um pouco da tua vida em Pelotas, a tua história aí, desses... Não precisa falar a idade se não quiser, mas... Não, podemos falar, não tem problema. 42 anos. 42 anos de história. Sim. Me fala um pouco, Rafael, nasceste em Pelotas, como é que é a tua família, teus pais, como é que foi? Fui criado ali nos primeiros anos de vida na Coabipel, aqui em Pelotas, né, no condomínio Viseu. E depois, muito novo ainda, com 4, 5 anos, fui morar no Laranjal. Então, meu pai nos criou no Laranjal, o pai e a mãe, com meus irmãos. E sou de uma família também com 2 irmãos diretos de sangue, mais 2 irmãos também na família, então a gente tem uma família grande, numerosa. Estudei muitos anos no Gonzaga, praticamente a vida inteira no Colégio Gonzaga. E é isso, cara, essa é a minha história, assim. Depois tive um momento importante aqui, eu joguei futebol durante muito tempo, não é? Para mim foi algo importante na minha história, eu joguei futsal durante muito tempo, então tive uma carreira legal, assim, como atleta, sabe? Aquela coisa de ter que treinar, ter a disciplina de fazer, sabe, aquela rotina de treinamento. Então, e correu muito bem. O nosso time foi 7 vezes campeão estadual. 7 vezes? 7 vezes, aqui o time do Brilhante, aqui em Pelotas. Alguns dos rapazes que jogavam comigo, não é, foram profissionais de futsal, tiveram jogando durante muitos anos. E eu depois escolhi um outro caminho, foi estudar educação física por esse trajeto, essa trajetória ligada ao futsal. Achei que a educação física seria, então, uma continuidade daquilo que eu fazia. E foi isso. Formei educação física e depois, quando estava no último ano da faculdade, já estava com aquela vontade muito grande de buscar novos horizontes, de buscar algo diferente, algo mais. Quando eu entrei na faculdade no primeiro ano, me lembro direitinho disso, o professor me perguntou: o que tu queres, né? Qual é o teu objetivo? Um homem falou que hoje muito meu amigo perguntou, e eu disse: olha, eu quero participar do programa de treinamento, que é o PET, e eu quero terminar a faculdade e fazer mestrado. Ele disse: pô, mas tu está recém entrando, tu já está pensando nisso? Eu falei: sim, já estou pensando lá na frente, porque sei que para estar no mestrado tem que estar no PET, tem que entender de pesquisa, entender como é que as coisas funcionam e depois poder concorrer a um mestrado. E assim foi, eu terminei a faculdade e poucos meses depois estava embarcando para Portugal para fazer o mestrado. Mestrado lá na área de educação física. Na área de educação física. E na família hoje o pessoal me olha e diz assim: pô, mas tu é formado em educação física? Eu digo: sim, sou formado. É a pergunta que eu ia te fazer, Rafael. Sim. Se tem alguém na família, entre amigos, que empreende e que te provocava nesse período onde tu ainda estudava educação física para empreender empresa, esse mercado corporativo, o mundo empresarial, tem alguém assim que despertou e sentiu? Ou foi uma coisa natural? Não tem, Maurício, não tem. Na verdade é o seguinte: quando eu jogava futsal, eu tive a oportunidade, eu fui convidado, ainda quando eu era atleta, para trabalhar nas escolinhas de futsal do Paulista, que era um outro clube tradicional aqui da cidade. Sim. Então, era trabalhar nas equipes de competição e tinha a oportunidade da escolinha. E eu perguntei assim: mas como é que funciona a escolinha? A escolinha está funcionando? Tem gente? E lembro-me direitinho que, na altura, um grande amigo meu me disse assim: olha, a escolinha não funciona. Não funciona porque os pais não pagam, os alunos não vêm, não tem compromisso e não funciona. Eu falei: sim, eu entendo isso, mas eu quero tentar. A escolinha é a matricula o aluno para treinar futebol. O aluno paga mensalidade para aprender a jogar futebol. Não são os melhores. São os alunos que querem aprender por uma prática desportiva, fazer exercício físico, ter disciplina. A gente sabe como é importante tirar as crianças da frente do telefone, do computador. Cada vez mais. Já era na altura. Sim. E eu, com 17 para 18 anos, então, montei a escolinha do Paulista. Era um período de transição, porque eles estavam sem escolinha, eu montei a escolinha, diziam que não ia dar certo. E poucos meses depois, nós tínhamos mais de 300 alunos e eu já tinha 5 professores trabalhando comigo.
na escolinha. Então, E o que fez a escolinha dar certo dessa vez contigo? Cara, o que fez dar certo? Engajamento, eu não tenho, relacionamento? Eu não tenho as respostas todas para te dar. O que eu acho que aconteceu? Primeiro que naquele verão, né, me lembro muito bem, janeiro daquele ano, quando todos meus amigos estavam na praia, eu estava na Coabipel distribuindo flyer de porta em porta de cada um dos apartamentos. Foram 800 flyers que eu fiz no computador. Eu recortei aquilo numa guilhotinazinha em casa e larguei flyer de porta em porta e falei com os pais e falava com as crianças que eu encontrava e convidava para ir para a escolinha. Quando a gente arrancou o projeto, tinham quase 200 alunos. Foi uma loucura, foi completamente fora da curva. Então, obviamente que eu atribuo esse resultado ao trabalho de marketing que foi feito, muito rudimentar, marketing de flyer porta a porta, mas era o que eu podia na altura, não tinha outro meio, outro recurso, era muito novo ainda, mas eu sabia que se eu fizesse isso eu ia ter retorno, e foi verdade. Depois o boca a boca, gurizada na região, o Coabipel tem muita criançada. Isso é um grande exemplo que não dá para ir naquela de tia, não vai que não vai dar certo, né? Não vai, Pá, Maurício, eu tenho tantas histórias cada um tem uma crença isso. diferente, cara. Se eu já tentei, aí não quer deixar também que tu aconteça, que tu dê certo, né? Às vezes tem isso, né? Não, e naturalmente, as pessoas que mais vão tentar te dizer que não dá certo são aquelas que estão mais próximas de ti. Normalmente a tua família é mais direta. Eles vão te dizer, por que eles vão dizer não dá certo, não vai, isso não é assim? Porque eles querem te proteger. Eles estão te dizendo basicamente, não sai da zona de conforto. Não arrisca, porque se der errado tu vai sofrer. Só que a gente sabe que ninguém nunca venceu na vida sem sair da zona de conforto, sem se desafiar, não é? Sem buscar algo diferente. Então, de forma um pouco intuitiva, porque de verdade hoje eu tenho muito mais consciência sobre os processos que levam a se obter resultado do que tinha na altura, eu fiz aquilo naquela altura e deu muito certo. Foi muito legal. Foi uma experiência, foi a minha primeira experiência profissional de verdade, foi ser dono de uma escolinha de futebol. E me deu coragem depois, não é? Coragem e também alguma capacidade financeira para dar esse salto de ir para Portugal, porque eu já fui direto para o mestrado em Portugal e com os meus recursos, não é? O motivo foi esse, Rafael, estudar em Portugal. O que te levou para Portugal, sair da zona de conforto, como tu falaste, eu quero um desafio, mas buscando aí a formação lá na Europa. Lá atrás, eu tinha na minha mente que provavelmente dentro da área que eu escolhi, educação física, ou eu ia para o esporte de alto rendimento, ia trabalhar num clube de alto rendimento, não é? E poderia com isso ter uma profissão de sucesso, ou eu iria trabalhar uma carreira acadêmica, professor universitário, por exemplo. Então, o mestrado e seguido no doutorado seriam os caminhos normais para isso. E eu fui para Portugal com esse intuito. Vou me especializar em desporto para crianças e jovens, foi o que eu fiz, o mestrado que eu entrei. E depois, se não for na parte acadêmica, vai ser na parte de alto rendimento, do trabalho de alto rendimento. Era uma coisa que particularmente eu gostava e tinha muito jeito para lidar com crianças, para motivar crianças, sabe? Conseguir fazer com que elas superassem os medos, os desafios e pudesse realmente aprender alguma coisa. E hoje fico muito triste quando vejo, quando eventualmente vejo escolinhas de futebol que o professor está conversando fora da quadra e o aluno está ali jogando. Isso, para mim, é algo que me faz mal, porque de verdade que os alunos merecem uma atenção muito especial, né? As crianças, elas evoluem muito rápido, desde que elas tenham inputs, desde que elas sejam orientadas. Elas não vão adivinhar o que tem que fazer, mas se o professor está ali, estiver dedicado, estiver focado, é como nossos filhos em casa, não é? Se o pai estiver atento, estiver ali realmente puxando a régua para cima, eles vão subindo, e essa é a ideia. É observar o comportamento, né? Exatamente. Então, foi isso. Eu tinha essas duas possibilidades e depois, ao longo desse caminho lá, já fazendo mestrado em Portugal, é que entra um fato novo na minha vida e aí tudo mudou. Eu tive a oportunidade de ingressar numa multinacional, numa empresa muito grande, um grupo inglês que estava presente em vários países da Europa, no ramo do fitness. Fitness seriam academias, mega academias, lá chamam health clubs. E eu entrei como estagiário nesse health club, porque via a oportunidade de ter um rendimento melhor. O início em Portugal foi muito duro, a gente depois pode falar um pouco sobre isso, né? Posso dizer que, sensivelmente, foi um ano inteiro comendo massa, um ano e meio comendo massa. Fiquei até mais forte um pouquinho depois disso, mas comendo massa, porque eu não podia gastar mais do que aquilo que eu tinha de recurso. Eu ganhava muito pouco dinheiro, no início não ganhava nada, então gastava o dinheiro em reais, mas que eu tinha juntado aqui em reais, mas gastava lá em euros, então realmente foi bem desafiante o início, primeiro ano e meio. Mas depois disso, entrei nessa multinacional, não é? Porra, e aí, cara, eu vou me agarrar nisso e vou fazer dar certo. E de estagiário, fui para personal trainer, 7 meses depois do estágio. Depois, personal trainer, passei para gym manager de um clube que estava abrindo, no Clube da Boa Vista. Depois passei para gym manager advisor, andava o país inteiro, e alguns clubes da Espanha também. E depois
fui convidado para ser club manager, aí um cargo de executivo dentro da empresa, tudo isso em 2 anos e meio. Foi muito rápido. E aí tive alguns anos fazendo uma carreira de gestão dentro desse grupo inglês. Fui diretor de uma unidade, não é? E diretor executivo do projeto. Aí me deu, obviamente que me deu bagagem para poder entender um pouco mais de gestão. Porque hoje eu uso muito isso na minha vida profissional, gestão de pessoas, gestão de processos. Como é que a gente faz para motivar pessoas no trabalho? Como é que a gente faz para gerir uma empresa, montar uma organização, uma corporação? Tem ciência, não é algo que a gente faça totalmente de forma empírica. E é o principal hoje, né, Rafael? A gestão Então, tive a oportunidade nesse meio tempo de fazer curso de coaching, curso de PNL, fiz uma série de cursos que me ajudaram e me deram estofo depois para poder lidar com essas situações. E em 2008, 2007, já com a Cristina, com a minha esposa, a gente decide, então, abrir o nosso primeiro negócio de verdade, 100%, que foi uma imobiliária lá em Portugal. Um franchise de uma marca americana, abrimos a imobiliária e aí foi que foi. Te deu aquela insatisfação, inconformidade dentro do processo da multinacional? Agora tem que correr com as pernas. O que eu vou te dizer, cara? Primeiro que, na condição que eu estava, como club manager, com o salário que eu tinha na altura, na condição dessa multinacional, dificilmente uma pessoa, um imigrante, conseguia chegar nessa posição. E dificilmente um imigrante que chegasse nessa posição iria abrir mão dessa posição. Então, os meus amigos mais próximos, até mesmo a minha esposa na altura, disse: tu estás louco em sair dessa multinacional e vir para um negócio onde o risco vai ser 100% do teu lado. Tu vai ser empresário de verdade, a partir de agora é tudo contigo. Mas eu estava muito decidido na altura em realmente dar esse passo. E eu saio do Homes Place, dessa multinacional, quando eu abro a segunda imobiliária, nós já tínhamos aberto a primeira, e isso funciona. Eu abro a segunda imobiliária e peço demissão e saio do Homes Conseguiste Place. Abrir uma agência ainda estando dentro da empresa? Porque a minha esposa estava à frente, Conseguiu a Cristina operar. foi à frente, operava junto e eu dava o suporte, perfeita, dava o back. Mas depois eu decidi que ia abrir a segunda imobiliária e aí saí, pedi demissão e me joguei de cabeça. E foi um momento espetacular, porque isso acontece em agosto de 2008, onde eu saio, peço demissão, vou montar então uma imobiliária, começo o negócio em setembro, começo a estruturar a equipe, recrutar pessoas, treinar o pessoal, e aí quando eu vou começar a operar em outubro de verdade, agora vamos para cima, vamos para o mercado, vem o crash da Bolsa Americana de 2008. Os bancos quebraram, o crédito desapareceu, nós tínhamos uma crise de demanda, tinham muito mais imóveis do que compradores, e não tínhamos crédito, uma crise de crédito a nível mundial. Nós ficamos 5 meses sem fazer uma venda nas 2 imobiliárias. E ali eu quase quebrei. Todos os anos de rendimento, um salário espetacular que eu tinha, ali foi tudo. Foi praticamente tudo. E a escolha pelo mercado imobiliário, alguém te incentivou? Ou tem que abrir um negócio? Primeiro, a escolha pelo mercado imobiliário e a escolha por franchise, se tu puder falar. Por que tu escolheu uma franquia? Maurício, assim, primeiro eu li com 18 anos, ganhei de um amigo meu, um livrinho chamado Pai Rico, Pai Pobre, tá? Robert Kiyosaki. E eu costumo dizer que o nosso resultado na nossa vida ele vai depender de uma série de fatores, e um dos fatores são os livros que tu lês, tá? Claramente. Eu com 18 anos li o livrinho Pai Rico, Pai Pobre, eu não tinha ninguém na família ligado ao mercado imobiliário, e eu decidi naquela altura que eu iria estar ligado ao mercado imobiliário, era uma questão de tempo. E porque no livro ele fala sobre isso, sobre construir uma coluna de ativos, e fala sobre o mercado imobiliário. E eu não sabia como isso ia acontecer, e essa é uma das questões importantes que eu acho que partilhar contigo e com o pessoal que está nos assistindo. A gente não precisa saber o como de tudo na nossa vida, a gente tem que definir o que a gente quer, sabe? E confiar que depois o como ele vai se construindo ao longo da vida. E de verdade, quando surge a oportunidade de abrir uma imobiliária, na hora me fez aquele estalo dizendo, é isso, desde os meus 18 anos que eu penso que quero estar ligado ao mercado imobiliário. E obviamente que fazê-lo através de uma franquia era muito mais seguro para mim. Por quê? Porque eu já tinha por detrás de mim, não é, da minha vontade, de querer empreender, eu tinha uma empresa com história, um histórico de mercado, que saberia me dizer o que fazer, como fazer e quando fazer, para que eu errasse o mínimo possível. Isso é uma franquia. Então, os caras têm metodologia de trabalho, eles sabem te orientar para que tu erre o mínimo possível. Não quer dizer que tu não vai errar, porque ninguém podia imaginar que vinha uma crise ali em 2008. Não é? Mas a verdade é que
mesmo com a crise, depois, por ter uma metodologia de trabalho testada e comprovada, a gente conseguiu dar a volta no cenário e por pertencer a uma rede, a uma franquia, a gente conseguiu depois retomar o rumo, não, encontrar o caminho, na verdade, nem retomar, porque eu estava começando com a segunda loja, encontrar o caminho e aí foi embora. Conseguiram voltar à operação? Não, tocamos a operação direto, aprendemos a trabalhar mercado em queda, porque hoje falo com muitos corretores, eu lido com muitos corretores de imóveis, muita gente que está no mercado imobiliário, e o pessoal sabe trabalhar mercado em ascensão, não é? Tu comprou hoje um imóvel e vai valorizar, e depois tu vai revender, mas e em queda? Como é que tu trabalha mercado caindo? Sabendo que hoje vale 100, amanhã vale 90, e depois daqui a um mês vale 80, e depois vale 70, depois vale 60. Sabe? Nós tivemos que reenquadrar toda a operação, adaptar o nosso discurso e encontrar soluções para fazer transações no mercado em queda. E foi assim, 2009, 2010, foram anos de mercado em queda livre. E a gente conseguiu ter muito sucesso neste período de mercado em queda. Espetacular. Foi uma baita experiência para mim. Muito bom. Foi muito legal. E depois, me conta agora, já entrando, não sei se já é esse momento, do retorno, do empreender em Pelotas, no Brasil e em Pelotas, né? Primeiro Brasil, né? Ó, vamos empreender no Brasil. Essa decisão. E a outra, começar por Pelotas. Podia começar por São Paulo, se quisesse, né? Por que empreender em Pelotas? Tá, o motivo eu sei que é a tua cidade natal, onde tu tem relacionamento. Sim. Mas, tranquilamente, qualquer cidade serviria, né, para o projeto que tu fez. Maurício, eu tenho uma ligação muito forte com Pelotas. Tá? Eu conheço muita gente em Pelotas, tenho muitos amigos, tenho a minha família ainda aqui, desde sempre. E eu tinha recebido em Portugal, por 2 vezes, na altura, o prefeito de Pelotas, o Fetter. Recebi-o lá, eu tinha uma posição lá de embaixador de Pelotas na cidade do Porto. Então, algo que o Fetter criou para ter representantes da cidade de Pelotas nas mais variadas cidades do mundo. E eu era na cidade do Porto. Então, se alguém de Pelotas procurasse a prefeitura e fosse, estou indo para a cidade do Porto, eles me procuravam e eu dava algum apoio. Isso aconteceu algumas vezes, foi muito pontual. Mas o Fetter me procurou e disse, estou indo a Portugal, quero estar contigo. E nós acabamos por organizar um evento com empresários na cidade de Aveiro e fizemos esse evento. E o Fetter falou de Pelotas para os empresários. Então, sabe que Pelotas tem uma questão de cidade geminada com Aveiro. Então, Aveiro, Águeda, uma coisa assim. E nós, então, fizemos esse evento lá. E no final do evento, nós levamos o Fetter, eu e o Pedro Vidal, que é um amigo meu que mora lá em Portugal, é presidente de junta de freguesia lá em Portugal. E nós levamos o Fetter até a estação de comboios de Aveiro. Quando nós estamos na estação de comboio, o Fetter diz assim, cara, por que vocês não montam negócios em Pelotas? Vocês têm aqui os empresários, tem os empreendedores, sabem das necessidades da nossa região. Por que não montam? Sabem as oportunidades que existem? Pega esse pessoal daqui e leva para lá. Se precisar de ajuda, eu sento, explico para eles o que é a cidade, a gente ajuda a credibilizar esse processo. Cara, e isso aconteceu, vamos imaginar, início de 2011, talvez, ou final de 2010. E aquilo ficou na minha cabeça, não é? E eu um dia conheci o meu atual sócio, o Adão Joaquim Costa, e do nada perguntei para ele, Costa, o senhor nunca pensou em construir no Brasil? Eu estava visitando os empreendimentos dele, nunca pensou em construir no Brasil? Ele, não, nunca pensei. Mas meus sócios não querem. Eu falei, sim, mas o senhor poderia estar construindo no Brasil, porque da forma como constroem aqui, com todo esse diferencial, com isolamento térmico, acústico, esse produto lá na nossa terra faz uma grande diferença. Eu vou pensar sobre isso. E eu, na segunda vez que desafiei o Costa, ele me disse, Rafael, vamos ao Brasil, vamos falar sobre isso. Então foi isso. E é óbvio para mim que ao trazer empresários de Portugal para empreender no Brasil, nós viríamos para Pelotas. E foi o que nós fizemos. Essa foi a minha grande motivação. E, na verdade, Maurício, eu falando em construção, não é? Eu, naquele ano, 2011, no meio do ano, eu vim ao Brasil e estava muito frio. E lembro-me de estar na casa dos meus pais, falando com a minha esposa, ela estava em Portugal, e saía fumaça da minha boca dentro de casa, de tão frio que estava o ambiente. Entendeu? Então, naquela altura, para mim, ficou muito claro. Cara, as nossas construções aqui, naquela altura, lá em 2011, não estavam preparadas para aquela variação térmica, para aquele frio intenso, aquele calor intenso. Eu disse, está caindo de maduro, nós temos que trazer de lá o que se faz lá, trazer para cá, sem inventar nada. E foi isso que eu fiz na altura. Mas é legal esse acaso, né? E deixa a história mais bonita, voltar para a cidade natal, e uma cidade que precisava de bons empreendimentos, né? Um déficit habitacional enorme em Pelotas, não se tinha construção em Pelotas, de qualidade, nem não querendo falar das construtoras, mas com essa qualidade não existia. E aí a construtora surge aqui atendendo. Bom, tanto é que quantos empreendimentos foram até hoje, desde que surgiu?
Nós já lançamos Perdemos as contas? 31. 31 empreendimentos. Vamos lançar o 32º agora, provavelmente. Eu lembro que eu falava com pessoas de fora de Pelotas, o pessoal perguntava o que está acontecendo com Pelotas no mercado imobiliário, que é case, virou case, o que lança lá tem compradores, o que está acontecendo? Muita gente perguntava, eu morava em Porto Alegre na altura. E eu, cara, é o déficit habitacional que existe na cidade, que até hoje está sendo suprido, né? Então... Não só o déficit, mas eu acho que muita gente querendo morar melhor. Pô, perfeito, né? perfeito. Então, eu acho que a questão de tu tentar sair de uma situação que tu estás para algo melhor, tu qualificar a tua moradia, ou seja, numa casa, num condomínio fechado. Muita gente saiu pontualmente, migrou, né, de uma situação que já estava bem, mas para algo melhor. Né? E acho que aconteceu muito movimento em Pelotas. Nesse sentido, sabe? Pessoas buscando mais qualidade. Eu quero ter um empreendimento com mais área de lazer. Porque antigamente se faziam grandes condomínios na cidade, mas que não tinham nada. Eram os apartamentos, não tinha mais nada. Bons apartamentos. Bons apartamentos. Grandes. Um porteiro, um condomínio altíssimo, tu não usufruía nada. O condomínio era para pagar o porteiro e o custo dos elevadores. Hoje tu tens já condomínios com uma mega infraestrutura de lazer. A gente sabe como a nossa região é carente de infraestrutura pública de lazer. Tu vai na Europa, tu tens em cada grande cidade que tu vai, tu tens um grande parque urbano, tu tens muito espaço público que as pessoas podem aproveitar. E aqui no Brasil? Nós temos o problema da violência, nós temos o problema da insegurança. Então, a gente precisa pensar nisso. E as pessoas foram buscar mais essa solução, entende? De morar num lugar melhor, aquilo que elas consideram melhor. Seja por conforto térmico, acústico, seja por uma questão de segurança, por uma questão de comodidade, de infraestrutura, de condomínio. Isso aconteceu muito aqui nos últimos anos na cidade. Perfeito. E o retorno ao Brasil, então, já me contasse ali que foi nessa provocação aí para o teu sócio. As imobiliárias lá na altura, quando decidisse voltar ao Brasil, elas ainda existiam? Ainda existiam. Nós éramos donos de 2 imobiliárias, uma marca americana de franchising. E quando de verdade a gente vem para o Brasil e consolida o início aqui da Porto 5, eu decidi vender as imobiliárias lá, porque sabia que não seria compatível naquela altura manter os 2 negócios. Lembra, em 2012, o iPhone tinha pouco tempo de ser lançado, né? Então a gente tem hoje uma realidade muito diferente do que era na altura. Em 2012 a gente não conhecia o Zoom, mal falava do Skype, né? O Skype funcionava por chamada, não tinha videochamada. Então era outra realidade, era outro momento. Hoje a gente consegue estar presente aqui, eu estou agora no Brasil, mas daqui a 2 semanas estou em Portugal de novo e eu consigo estar presente com a minha equipe. Então as relações mudaram. Naquela altura não era compatível. Não era. Mas não pensa que foi fácil, né, Maurício? Eu acho que aqui, eu vou aproveitar e vou falar um pouco sobre isso. As pessoas ouvem a minha história e devem pensar assim, o Rafael estava tranquilo em Portugal, estava tudo bem, aí decidiu vir para o Brasil, com tranquilidade, veio para o Brasil e começou o negócio. Não foi nada disso. Nós estávamos trabalhando em Portugal, muito trabalho, já estávamos numa condição muito melhor do que quando eu cheguei, já não estava comendo só massa com atum, né? Essa aqui é a verdade, já tinha mais alguma coisinha para comer, mas já não estava passando aquele trabalho, mas eu já tinha 3 filhos, eu e a Cristina com 3 crianças, com um negócio, trabalhando, sabe, lutando. E quando a gente fala de montar a Porto 5, a minha leitura foi, nós vamos arriscar tudo, nós vamos botar tudo que a gente puder nesse negócio, porque esse negócio vai dar certo. E aí vem a história da zona de conforto, né? Que é o que tu está disposto a abrir mão para conseguir alcançar aquilo que tu queres. E eu costumo dizer que o resultado que tu vais obter na tua vida, ele é diretamente proporcional ao risco que tu está disposto a correr. E nós, naquela altura, 2012, eu arrisquei tudo com a Porto 5. Nós viemos para cá, nós botamos todo o dinheiro que nós tínhamos para iniciar essa operação, os meus sócios vieram junto, nós somos uma empresa praticamente de 3 partes, e vieram juntos no investimento, e a gente começa um negócio que começou com investimento X, né, e que hoje já atingiu 2 bi de VGV em lançamentos. Né? Então, a gente conseguiu fazer em 10 anos, estamos completando agora 10 anos, agora, dia 12 de fevereiro de 2022, fazem exatamente 10 anos que meus sócios pisaram no Brasil pela primeira vez. E a gente, de chegar no Brasil para conhecer até aqui, já foram 2 bi de resultado. E uma mudança enorme, né, Rafael? Tu trabalhava com intermediação imobiliária, ou seja, o imóvel não é teu. Tu acha um comprador, Exatamente. tu tem um vendedor e um comprador, né? E quando tu passa a ser uma construtora, né, que é uma gestão totalmente diferente, ao meu ver, né? Subir um prédio é diferente que fazer intermediação, né, é de um diferente, imóvel. Maurício. E eu gosto muito do Jack Canfield. O Jack Canfield é um autor, tá? Ele escreveu Chicken Soup for the Soul, que é canja de galinha para a alma. É um autor que hoje tem best-sellers, ele é um cara renomado. Ele participa daquele filmezinho do The Secret. Quem não assistiu, Sim, recomendo. muito bom. E o Jack Canfield diz assim,
tu não precisas conhecer a estrada inteira. Se tu vai fazer uma viagem daqui para Porto Alegre à noite, o que tu vai ter que fazer é ligar o farol e estar confiante que tu vais enxergar os próximos 200, 300 metros. E tu vai acelerar na mesma. Porque tu sabe que à medida que tu acelera, os próximos 200, 300 metros, eles vão aparecer na tua frente. Então, tu não precisa conhecer a estrada inteira, tu não precisa conhecer o caminho inteiro. Tu tem que estar disposto e estar atento o suficiente para acelerar nessa estrada e ir descobrindo as curvas, descobrindo os buracos, descobrindo onde é que vão estar os problemas. E se eventualmente for um problema muito grande, o carro tiver que parar, vai parar, vai arrumar, vai esperar amanhecer e nós vamos de novo, entendeu? E, para mim, essa é a minha jornada. Isso resume muito da minha vida, que é um cara formado em educação física ser dono hoje de uma construtora, ser dono de uma franqueadora, ser dono... Como é que isso é possível? É acreditar que a gente vai desdobrar, a gente vai encontrar o caminho ali na frente. Quando a construtora começa, eu não sabia todos os desafios que nós íamos enfrentar. Eu não imaginava que fosse tão difícil. Mas a gente se disponibilizou, não é? Se dispôs a vamos enfrentar o que vem por aí. Sair da zona de conforto. Eu falo muitas vezes nisso. Disposto a pagar o preço. Qual é o preço? Sair de Portugal, uma vida que eu tinha lá organizada, voltar para o Brasil, trazer minha esposa, trazer meus filhos pequenininhos. Meu filho nem falava. Meu filho Matheus não falava quando chegou no Brasil. E nós viemos para cá tudo, arriscando tudo. Diz, vai ter que dar certo. E a gente foi descobrindo o caminho ao longo da estrada. Então, ser dono de uma construtora é diferente de vender imóveis? Sim, é muito diferente. Mas eu não precisava dominar todo o processo. Eu tinha que confiar que eu ia aprender ao longo do processo. E foi assim que eu fiz. E quase tudo que eu faço na minha vida é assim. Não, Rafael, eu convivo contigo e eu tenho uma máxima também que o problema não é o problema, né? É o que tu faz com ele e como tu enfrenta ele, né? Tu pode aumentar um problema, tu pode deixar ele do tamanho que ele é e solucionar. É. E isso que tu está falando, eu convivo contigo e vejo, cara, às vezes é um problema que parece grande, não, peraí, vamos ver como usar aqui a cachola, o que a gente já aprendeu no passado para resolver isso, né? Mas agora, se a gente John Grinder, quem tem essa frase bem estruturada é John Grinder, que é o pai da PNL, né? Da Programação Neurolinguística. Ele diz o seguinte, o problema nunca é o problema. O problema é a forma como tu abordas o contexto onde está o problema. Porque se tu tiver recursos contigo para lidar com aquele problema, ou se tu tiver recursos para encontrar quem tenha recursos para lidar com o problema deixa de ser um problema. Então, o problema não é o problema. O problema é a forma como tu aborda o contexto onde está o problema. É um monte de problema, não é? Mas, na verdade, sim, a gente só existe se tu deixar, não é? É assim que funciona. E foi diferente. Montar a construtora, não é? E estar nesse lado foi diferente, mas, para mim, foi muito gratificante. Fazer isso em Pelotas, que nós fizemos em Pelotas, né? E construir esse legado que nós estamos deixando, porque a construção tem algo de legal. Porque, assim, se nós vendêssemos água... É um legado interessante. As pessoas iam beber a água, né? E a água desaparece. Não se vê. Nós vendemos apartamentos. Nós estamos construindo apartamentos que ficam. Sabe? O que nós estamos fazendo vai ficar na história de Pelotas um bom tempo. Eu não sei quanto tempo vai ficar. Talvez 200, 300 anos, espero eu. Não é? Mas esse legado é muito, muito legal. A gente poder fazer isso na cidade. Hoje, o que a gente consegue com os nossos negócios movimentar a economia, sabe? Dar de oportunidades para pessoas. Quanta gente? Nós temos mais de 500 funcionários diretos hoje, mais de 2.500 diretos. Cara. É muita bastante gente. E é muito legal fazer parte disso. Os meus sócios, ainda ontem conversava com o Fernando Pinto, meu sócio, e perguntei para ele, Fernando, me fala um pouco da tua... Como é que tu começou na construção? E ele me olhou e disse assim, com 6 anos, eu era o melhor amarrador de ferro da minha empresa. Da empresa do meu pai. Poxa, com 6 anos, ele era o melhor amador de ferro. Com 15 anos, eu era mestre de obras e ele fazia obras inteiras sozinho. Então, tu pega a experiência de um cara como esse, a experiência de um Costa, não só em construção, mas em negócios. Com a minha experiência que tive em Portugal, né? Tive a sorte, a experiência no ramo imobiliário, com intermediação, sabendo o que as pessoas querem, sabe? Projetando o que as pessoas estão querendo. Porque lá em Portugal se construiu o que hoje não se vende e se construiu aquilo que se vende. A gente já sabia quando a gente veio para o Brasil. Então, o padrão de imóveis tinha que respeitar o que as pessoas já queriam na Europa, porque a gente sabia que essa tendência aqui era uma questão de tempo. Então, foi muito legal, muito foi perfeito, né? Cada um especialista numa área. Exatamente. E o negócio fluiu. Mas, junto com a construtora, tu também trouxe, né, a iniciativa da Uni Franquias. Né? A Uni como uma franquia, sim. Foi, na verdade, a Uni nasce até antes da Porto 5, né, que era a minha ideia de desenvolver um trabalho de franquia, depois de ter aprendido como franqueado lá em Portugal,
Eu disse, olha, agora qual é o próximo passo disso? Eu já fui franqueado, já vi que dá certo. Qual é o próximo passo? Montar uma franqueadora. Então eu crio a marca Uni. Tá? Hoje a Uni está com 4 segmentos de negócio. Eu não tenho uma atuação operacional no Brasil, estou ligado, sou um dos donos da marca, mas da franqueadora, mas as operações são independentes. Então, é muito bom poder ver isso desenvolvendo. Hoje nós já estamos com a Uni em Portugal também, então a Uni já está operando em Portugal. Veio e voltou, né, o know-how? Veio e voltou. Está operando em Portugal, os negócios já estão acontecendo, então nós vamos iniciar a construção agora em Portugal também, tá? Que é algo importante, empreender e construir em Portugal, voltando a casa, nessa nossa parceria aqui, então acho que vai ser muito legal isso. E a Uni vai estar na ponta da venda, vai estar fazendo a comercialização desses empreendimentos. Então, tudo isso junto, criar oportunidades para quem está no Brasil poder vender imóveis em Portugal. Quem está em Portugal... Já está acontecendo, né, Rafael? Já está acontecendo. Já está acontecendo. E até intercâmbio além do cross-selling de produtos. Não é? O pessoal que está nos imóveis vende consórcios, quem está no consórcio recomenda para quem quer imóveis. Então, a gente tem aqui um sistema muito interessante nos 4 segmentos de franquia. E eu, como fundador da marca CEO, é outra coisa que faço também com a ideia de deixar um legado. Então, a ideia é que a gente poder construir um negócio que possa se perpetuar no tempo e que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje, em Portugal, a gente trabalha com o modelo da nonofranquia, que são franqueados independentes. Então, aquele cara, não é falando em português brasileiro, não é? Sim. Aquele cara, ou aquele gajo, se fosse em Portugal. Gajo. Que ele recebe 25%, 30%, 40% na imobiliária, ele vem para a Uni para receber 80% de comissão. Então, muda o patamar. Sabe? Ele começa a acreditar numa outra verdade, que ele pode ser empresário, ele pode depender dele mesmo, ele pode ter autonomia, liberdade de decidir o que vai fazer com o dia dele, não ter que alguém mandar no que ele tem que fazer. E a primeira experiência, por outro, sendo muito interessante, porque as pessoas têm alguma dificuldade de lidar com essa liberdade, não é? Eu sou livre de fazer com o meu tempo o que eu quero, não tenho um chefe. Tá, mas agora te agarra no problema, porque tu tens que resolver. Se tu não conseguir te impor uma disciplina, não é, evitar os sequestradores de tempo, as distrações, o teu dia passa e tu não fez nada. Então, estamos lidando com esse fenômeno lá, mas alguns franqueados altamente focados já estão tendo um baita resultado e é muito, muito legal ver isso. É uma transição, né? Eu participei de uma live com um amigo na semana passada que era sobre home office mesmo. Vantagens, desvantagens, como correu para nós na pandemia. E eu acho que o pessoal está aprendendo a lidar com esse empresário que vai vestir a roupa da Uni, mas a empresa é ele, né? É ele, o carro dele, o notebook dele, o celular. E ele está com o know-how da Uni, com a estrutura de marketing, com ali apoio nos contratos, mas a empresa é ele, né? Então ele precisa mesmo ter uma disciplina de trabalho. Né, Maurício? Eu gosto muito de um autor que eu recomendo aqui vivamente, que é o Napoleon Hill. O Napoleon Hill, ele foi um cara que estudou mais de 16 mil pessoas, a história de 16 mil pessoas, porque ele queria construir a ciência do sucesso. Ele foi desafiado pelo Andrew Carnegie, isso lá na década de 1910, nos Estados Unidos. Ele foi desafiado a entrevistar as pessoas e construir a ciência do sucesso. Por que algumas pessoas têm tanto sucesso e outras não? E ele fez isso, né? Estudou inclusive os 500 maiores milionários americanos naquela altura. Então esse autor, Napoleon Hill, eu recomendo vivamente. E eu gostei muito de ler um livrinho dele, que é Mais Esperto que o Diabo, que ele fala que assim, acesso ao conhecimento hoje quase todo mundo tem. Né? Pegar num livro, ler um livro sobre a ciência do sucesso, a gente lê. E por que só 2% colocam em prática isso, né? E ele chama isso de, aqueles que não colocam em prática, de ritmo hipnótico. Que as pessoas vivem as suas vidas num ritmo hipnótico, elas repetem as mesmas coisas, né, e elas querem resultados diferentes. E o Einstein já dizia isso, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E o Napoleon Hill fala isso, que é esse ritmo hipnótico da maior parte das pessoas, ele é um ritmo de fazer o meu trabalhinho, fazer o que eu tenho que fazer, chegar em casa, né, assistir televisão, pegar no telefone, ver o Instagram, ver o Facebook, agora eu vou dormir, eu acordo, eu vou de novo. As pessoas não quebram esse ciclo, sabe? E acho que isso é a essência aqui do início desse processo. E os nossos franqueados que se transformam em empresários e agora já não tem um chefe mais para mandar nele, é ainda pior. Porque antes, quando eu chegava na empresa onde eu trabalhava, eu chego na empresa, se eu não fizer alguma coisa, alguém vai me dar uma chamada de atenção, vai dar uma pegada aqui, ali, eu tenho que fazer isso, tenho que entregar, tem uma meta para cumprir, um relatório para entregar. Quando tu está sozinho, tu é empreendedor, tu não tens mais isso, sabe? O cara que tem que acordar da cama aí, para dizer, vamos para cima, é tu mesmo, não vai ter ninguém para te bater na cara, tu vai ter que te bater, vamos lá, vamos para cima deles, sabe? Quem é que vai me motivar? Não tem essa, tu tem que te motivar e motivar os outros. É uma responsabilidade muito grande, então ser empreendedor não é fácil, mas posso dizer que se alguém me perguntar,
que é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer. A liberdade que tu ganha de poder hoje, eu estou aqui hoje no Brasil, daqui a alguns dias eu vou estar fazendo um cruzeiro com a minha família. Mais uns dias eu vou estar nos Estados Unidos com a minha família, provavelmente está passagem marcada, vamos ver se o Covid nos deixa. E eu tenho liberdade de fazer isso, porque eu posso estar lá nos Estados Unidos e eu estou trabalhando na mesma. Estou no WhatsApp, estou no Zoom, faço minhas reuniões, e está tudo certo. E essa liberdade tu tens quando tu conquista isso, né? Dificilmente tu consegue conquistar isso sendo empregado numa empresa. Então, por isso que a gente hoje, o meu grande legado como a Uni, como dono da marca, não é, e franqueador, é ajudar pessoas a dar espaço, a dizer, tu podes, vai que tu podes. Esses tempos, 2 semanas atrás, visitei um franqueado da Uni, da minha relação, que ele foi o primeiro franqueado da Seguros, da Uniseguros. E ele comprou agora o escritório dele. Ele começou o home office em 2017 e com o trabalho na Uni, ele comprou, através do consórcio, que é um produto da Uni, que ele investiu no consórcio, já planejando isso, ele comprou a sala e montou agora o escritório dele. E eu estava falando com ele agradecendo por ter arriscado. Naquele momento onde a empresa estava começando com um novo serviço, confiou e agradeceu a oportunidade, porque hoje a vida dele é assim. Hoje ele tem uma liberdade que ele... Eu ligo para ele, estou no litoral, estou visitando os parentes da minha esposa no interior e trabalhando normal. Sabe que, Maurício, a maioria das pessoas que eu contacto, e quando eu falo assim, se elas estão satisfeitas com os resultados que elas têm na vida delas, não é? Perguntar, tu está satisfeito? Os resultados que tu tens hoje eram exatamente aqueles que tu querias? A maioria das pessoas me diz que não, que gostaria de mais. Só que, na verdade, elas não acreditam que elas possam mais, entende? E eu gosto muito de um videozinho que está disponível no YouTube, na internet, do Tony Melendez. Tony Melendez é um cara que nasceu sem os braços. Eu sei qual é. E ele é um videozinho motivacional que ele fala sobre isso, que diz... Todo mundo dizia, tu não podes, e ele virou guitarrista, não é? E ele tocou para o Papa, ele fez uma apresentação para o Papa, para João Paulo II, tocando violão com os dedos do pé, sabe? E ele dizia, pô, se tu não podes, né? Tu vai dizer para mim que tu não podes, ele fala isso no vídeo muito forte, assim, tu podes tudo, cara. Tu podes tudo, só tem que estar disposto a correr o risco, né? E é fácil? Não é fácil. E o processo, eu gosto muito de treinar algumas coisas, boxe, essas coisas assim, não é? E sei que em algumas artes marciais o pessoal treina com a maquivara. Sabe o que é maquivara? Não. Tá, maquivara é uma tábua dura que eles enrolam ou uma corda de palha, não é? Maquivara vem um termo de corda de palha enrolada numa tábua, ou então enrolam, botam chinela, uma coisa assim para não machucar tanto, mas um troço duro. Para que eles usam isso? Para tu dar soco ou chute na maquivara. Isso faz o processo que eles chamam nas artes marciais, Kung Fu, Karatê, uma série de artes marciais, de calejamento. O que é o calejamento? Tu tanto vai bater naquela tábua, tanta porrada tu vai dar na tábua, que os teus ossos, eles vão fortalecer. Eles vão ficar mais duros, eles vão ficar mais preparados para a porrada. Então, quanto mais tu bate, mais forte, claro, com cuidado para não quebrar os ossos, que não vai ter que recuperar, não é? Mais forte tu vai ficando, mais calo tu vai tendo, sabe? E o processo de ser empreendedor, o processo de tu lutar por aquilo que tu queres, de tu fazer o que tu queres fazer, é exatamente o treino de maquivara. Tu vai dar porrada no início, cara, a tua mão vai doer. Tu vai ficar destruído nos primeiros dias. Segunda semana vai continuar doendo. E vai passar um tempo, vai continuar doendo. Quando tu vê, tu tá duro já, sabe? Tá um calo já, tu tá calejado, vem o que vier, vem o problema que vier, que tu vai resolver, tu vai lidar com ele. E esse é o processo de ser empreendedor. Tu tem que te permitir te expor, sair da zona de conforto, deixar criar calo. Deixa bater. Para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi ter ido para Portugal e ter passado um primeiro ano e meio muito duro, muito duro. Aquilo me criou calo. Sabe? Me deixou duro o suficiente para entender que qualquer problema que apareça na minha frente, nós vamos resolver. Sabe? Claro, qualquer problema, salvo seja, né? Problemas de saúde e tudo mais, a gente sabe que é o que tiver alcance, né? Mas que tiver o nosso não alcance. dá para desistir no primeiro soco na maquivara, então, né? Não é na primeira dorzinha na mão, não. Mas a maioria da galera dá o primeiro soco, primeiro choque, primeira dorzinha, ai, não é para mim. Desiste. E aí tu pergunta depois, está satisfeito com os resultados da tua vida? Não tô. Está disposto a bater na maquivara? Não tô. Então, vais continuar tendo os resultados que tu tens hoje. Continuas fazendo o mesmo, vais obter os mesmos resultados que tu já tens. É tão simples quanto isso. É uma ciência quase exata. É quase uma ciência. E o que eu vejo que a meta é muito padronizada, né? Às vezes as pessoas não sabem nem o que quer, né? Às vezes eu converso com pessoas, e aí, onde é que tu quer chegar? Eu vejo que tu é um cara que planeja muito, né?
Me falaste no momento que a gente estava conversando que quando tu chegasse no Brasil, sabia o dia que ia voltar para Portugal, né? Para viver lá. Quando eu saí de Portugal, eu saí de Portugal dizendo, olha, eu vou para o Brasil, a família veio em janeiro de 2013, e eu disse, em 5 anos, em janeiro de 2018, eu volto para Portugal. Eu defini uma meta de 5 anos, em 5 anos eu vou montar essa empresa, eu vou estruturar a empresa, vou fazer funcionar e volto a morar em Portugal, porque meus filhos queriam morar em Portugal, a gente tinha essa ideia, estudar em Portugal, e eu errei, porque, na verdade, estava no meio do ano escolar e a gente acabou indo só em agosto de 2018. Errei por 7 meses. Para não cortar e... Para não quebrar ali a escola, mas eles entraram lá no início do ano escolar e foi assim que aconteceu. E tudo que eu planejei, não só com a minha família, mas com a empresa, aconteceu. Tudo. E acredito muito nisso, Maurício. Acredito que a nossa vida, todos nós podemos ser um barco à deriva. Tá? Tu bota um barco aqui no meio do oceano e essa é a nossa vida. Estamos aqui no meio do oceano. Nós vamos andar para algum lado. Se não for por conta do nosso plano de direcionar a vela e andar, o vento vai nos levar para algum lado. Nós vamos fazer parte do plano de outro alguém, né? Quanto mais não seja do acaso e do vento. E nós vamos dar em algum lado, nós vamos bater em alguma costa um dia. O problema é que pode não ser a costa que a gente quer. Não é? A grande questão é definir metas, definir objetivos e tu ajustar a vela na tua vida. Sabe? Tu dizer, é para lá que eu vou. Ah, mas tu vai ter que às vezes dar uma contornada, às vezes não é tão direto, tem os desafios que aparecem, claro que sim. Mas eu nunca deixo que a minha vida corra ao acaso. Eu já tenho no meu telefone aqui escrito exatamente as minhas metas até 2025, até 2030. Familiar, pessoal, empresa, está tudo escrito. Está tudo definido. E esse consenso com a família, ele foi tranquilo? Isso é muito legal, né? Porque a família decidir, nós queremos viver em Portugal. Falasse nos filhos ali, os filhos queriam voltar a Portugal. Isso é uma decisão... São todos os membros da família fazendo força para um lado, né? Sim, mesmo lado. Que com as crianças é mais fácil. Eu acho que tu tocou num ponto importante aqui, tá? E talvez para a gurizada que está nos assistindo, que seja mais jovem, é o cara que está aí na fase dos 18, 20, até 25. Hoje a galera casa mais tarde, né? Eu casei com 24 anos, mas... Cara, presta muita atenção com quem tu vai te casar, entendeu? E eu casei com uma mulher fora da curva. Fantástica. A Cristina é completamente fora da curva. E não estou dizendo isso para ganhar pontos. O cara que fala bem da mulher ganha crédito. Não, né? corta essa parte. Mas não é por isso. É porque, de verdade, a Cristina sempre puxou a minha régua para cima. Quando eu disse assim, não sei se vai dar, ela dizia, vai dar. Não pensa assim. Que bacana, cara. Sabe? E quando ela dizia, às vezes assim, não sei, acho que não é... Não, aí eu dizia, vai dar. Então, nós sempre puxamos a régua para cima um do outro e sempre compramos a briga juntos. Tá? Então, se nós tiver que ir para a guerra juntos, nós vamos para a guerra juntos. E eu te digo, escolhe a tua mulher, escolhe a tua parceira, o teu parceiro, que esteja disposto a ir para a guerra contigo. Entendeu? As pessoas, mas ela é bonita. Isso passa. Ok? Mas tem um corpo espetacular. Isso passa. Escolhe alguém que vai para a guerra contigo. Se tu quer chegar longe, alguém que pense como tu, queira puxar a régua para cima. O pessoal que é acomodado, que não quer, não quer sair da sua bolha, da zoninha de conforto, cara, isso vai te puxar a régua para baixo. Quando tu quiser arriscar... Vai ficar um cabo de guerra, né? Vai ficar um cabo de guerra. E já é tão difícil tu fazer as coisas acontecer, já é tão difícil tu empreender. Se tu não tiver dentro de casa alguém que te ajude, cara, aí tá tudo errado. Então, para mim, sempre foi muito fácil, porque a Cristina era minha parceira, entendeu? A Cristina foi guerreira, veio comigo para o Brasil, a gente montou juntos a Porto 5, ela conhece todo mundo aqui na cidade, a gente fez isso juntos. Agora foi a Portugal, estamos lá montando outro negócio, outra estrutura, nós vamos começar a construir. E vai acontecer de novo. E ela está junto lá, e monta lá, e vem para cá, e trabalha aqui, e nós estamos juntos na pegada, entendeu? E aí as crianças, cara, criança, a gente tendo um bom diálogo, não é? Eu lido muito com meus filhos, assim, muita frontalidade com eles, né? Eles sabem os negócios que eu tenho, eles sabem a situação dos meus negócios, eu faço relatório. Antes de vir agora para o Brasil, sentei com eles e a gente apresentou todo o relatório de patrimônio que a gente tem, tudo que eu tenho, quanto vale cada empresa que a gente tem, qual é a situação. Se der uma zebra, cai um avião, eles sabem onde eles vão buscar informação, com quem que eles falam, qual é o seguro de vida que tem, onde é que está, eles sabem tudo. Uma filha com 15, uma com 12 e uma com 12 e 11. Os meus filhos sabem disso. Okay? E é isso, pô. Mas é o óbvio, mas que não é feito. Às vezes não é feito, eu faço a minha parte, né? Muito bom, cara. Então é isso, pô. Mas, Maurício, um prazer muito grande estar aqui contigo. Esse primeiro Unicast, desejo muito sucesso
para a Uni como um todo, mas para esse programa aqui, não é? Para esse encontro do Unicast, acho que é uma oportunidade que as pessoas vão ter de assistir conteúdo diferente, contando a sua história. Eu contei um pouco da minha história hoje, vale o que vale, não é? É uma história no meio de tantas, tem tanta gente aí com sucesso. Eu acho muito legal que a gente dê a oportunidade de que as pessoas ouçam quem fez. Né? Então, acredito que os teus convidados vão ter essa característica, pessoas que fizeram algo diferente. E eu estou muito contente de ter sido escolhido aqui para ser o teu primeiro convidado. Desejo muita sorte, que a Uni tenha vida longa, que tu, como CEO da Uni aqui na América Latina, conduzas os negócios com maestria como tens feito, e que os teus convidados também sintam o mesmo que eu senti aqui hoje, né? Essa receptividade, essa vontade, que eu acho que isso é muito legal, tá passando aí pro pessoal. Tia, Rafael, nem tenho o que dizer. Teria que ser contigo essa primeira edição, né? Tu encaixou aí a tua agenda, eu sei que quando tu chega de Portugal já está tudo anotado. Acabaste de falar do planejamento todo, tu já desce aqui já com a agenda comprometida. Mas o nosso objetivo com esse veículo, né, de comunicação, com esse canal novo que é o Unicast, é justamente mostrar o valor que nós temos na cidade, das pessoas, dos empreendedores. É uma cidade com um potencial enorme, tem empresas aqui que funcionam que muita gente nem sabe. É verdade. Né? Pega dentro do Parque Tecnológico, por exemplo, empresas sendo aí vendidas, startups, que a gente descobre depois quando acontece. Né? Então, trazer esta troca aí, levar para o pessoal, tanto cases na parte pessoal, nós falamos muito hoje, né, da parte de o que faz acontecer as coisas, né, o empreendedorismo, e também com esses negócios, né, o business de Pelotas, essa troca entre empresas, a gente criou isso para fomentar, levar um conteúdo de qualidade para o pessoal. Então, é o primeiro Unicast de muitos. A gente quer transformar mesmo em um produto robusto de conteúdo para a região. Às vezes eu quero trocar de cadeira também, convidar alguém para mim entrevistar, quero somar com isso também, sim, legal. Trazer experiência. E é isso aí. É um projeto novo que já deu para ver. Quero agradecer o pessoal aqui, o Vicente e o Dudu, que tiveram a iniciativa de trazer para Pelotas um estúdio profissional focado em podcast. Está muito legal o espaço, investimento pesado. E quando o Dudu me ligou, cara, vamos criar um produto juntos aí, porque a gente precisa fomentar isso. E uma iniciativa como a tua tem que ser valorizada e tem que acontecer. Então, parabéns para a gurizada. Tá? Parabéns. Obrigado, Maurício, mais uma vez, cara, e muito sucesso. E agradeço a todos vocês aí que ficaram até agora conosco. Tendo sugestões de participantes, façam contato comigo aí, direto lá na Uni. Manda uma mensagem que a gente conversa. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Bem-vindos aí a um novo processo, aí, um novo conteúdo na internet. Unicast. Um abraço.